O tempo é a medida da alma que quer viver, mas vida nenhuma cabe dentro do relógio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Cuidado em Prosa, um podcast onde transformamos saúde em prosa e prosa em cuidado. Uma vez, uma paciente me perguntou: doutor, quanto tempo eu tenho? Eu não sabia responder. Eu fui para casa com aquela pergunta, eu fiquei pensando, e aí eu percebi que eu não sabia nem o que era o tempo. Porque veja, quanto tempo dura um abraço? Quanto tempo dura a turbulência de um avião? Depende. Para o piloto, certamente alguns segundos. Para mim, lá no fundo do avião, pelo menos 2 eternidades inteiras. Então, o tempo não é por si só. Para Santo Agostinho, há o tempo do mundo, implacável, impermanente, instável. O que é agora, logo deixa de ser. E há o tempo da alma. O tempo que, pelo presente, projeta o futuro e recorda o passado. Sempre no presente. Para Aristóteles, tempo é mudança. Para Heráclito, implacável, impossível tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Porque o rio já mudou. E você também. Então, talvez, aquela pergunta não fosse: doutor, quanto tempo eu tenho? Talvez fosse: doutor, quanta vida eu tenho? E aí fica mais difícil ainda. Porque quanta vida cabe num beijo? Quanta vida pode conter um eu te amo? Quanta vida tem num eu te perdoo? Você me perdoa? Quanta vida tem em realizar um sonho, em conhecer um país? Então o tempo, a vida, não é por si só. E hoje a gente vai falar de uma doença que é sobre tempo. Talvez mais do que qualquer outra doença. O câncer. Há tempo de preveni-lo. Quanto tempo dura um cigarro? Quanto tempo custa um cigarro? Há tempo de rastreá-lo. Quanto tempo demora para fazer um exame? Uma colonoscopia de rastreio, uma mamografia? Quanto custa não fazer? Há tempo de diagnosticar. Quanto tempo demora uma conversa dessa? E há tempo de tratar. Quanto tempo dura uma noite em claro na travessia dessa doença? Então, hoje, para falar sobre esse assunto difícil que é o câncer e o tempo e os tempos do câncer, eu tenho o prazer de receber aqui no Cuidado em Prosa meu grande amigo, oncologista pelo Instituto Nacional do Câncer, Dr. Maurício Melo. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao Cuidado em Prosa. Muito obrigado, Matheus. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui nesse projeto tão bacana que vocês têm e que traz um conforto, né, que traz cuidado para pacientes que precisam tanto, né? Então, obrigado pelo convite. Espero que a conversa hoje seja muito proveitosa para quem está ouvindo. Tenho certeza que vai ser. Maurício, muito obrigado por ter aceitado, ter separado um horário na sua agenda. Sei que é difícil, sei que a gente trabalha muito. Muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que tudo que você trouxer aqui pra gente vai ajudar muito a gente a entender melhor. Essa aqui não é uma, são várias doenças, né? E essa sua especialidade, que é uma especialidade tão difícil, tão tensionada, num momento sempre de muita fragilidade, tanto do paciente como da família, né? Para falar sobre isso, Maurício, eu queria começar do começo. Como que se dá, como que é esse processo do diagnóstico? Como que é explicar para a família a doença? Como é esse primeiro contato com a tua especialidade quando você vê o paciente e a família? O câncer é uma doença que ainda é muito estigmatizada, né? E como você bem falou, o câncer não é uma doença. A gente tem várias doenças que a gente dá o nome de câncer, tá? Às vezes, até quando a gente fala, por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama tem vários tipos de câncer de mama. E o medo do desconhecido, às vezes, é o que realmente traz essa angústia para o paciente, de não saber como que vão ser os próximos passos, entender qual é o meu prognóstico, como que vai ser meu tratamento, como que eu vou viver a partir desse diagnóstico. Então, esse medo do desconhecido é muito do que move essa angústia que ele traz para a gente. Então, o que é mais importante quando o paciente tem um diagnóstico de câncer é ter uma pessoa que o acompanhe desde o início e que o oriente
para que ele tenha informações, que ele entenda como que o processo vai funcionar, quais são as opções, e que isso vai trazer um pouco de alívio para ele. Então, no fim, o que é importante é ter alguém que cuide desse paciente de perto. Então, esse é muito do papel do oncologista, né? Óbvio, todos os profissionais envolvidos no cuidado vão estar ali para cuidar, mas o oncologista ele vai atuar como maestro nesse processo, orientando e auxiliando em como que isso vai acontecer e o passo a passo a partir dali. Sim. Uma coisa que você falou, Maurício, que eu achei muito interessante é em relação ao desconhecido, ao medo do desconhecido, né? Me veio a imagem na cabeça de quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente está indo para algum lugar, a gente parece que demora muito mais para chegar do que na volta. Porque na volta a gente conhece o caminho, né? Então, conhecer o caminho faz diferença, né? Para a família, para o paciente, saber quais são os tempos desse tratamento. Totalmente. Né? E como é que é esse tempo, Maurício, quando começa ali o tratamento, ali você recebeu o diagnóstico, você vai para casa com esse diagnóstico. Como é que é esse processo? Porque eu imagino que deva haver um luto pelo próprio diagnóstico, pela estigmatização que você falou. Como é que é esse manejo ali com a família dessa expectativa? Explicou-se tudo. Como que você lida com essa expectativa? Então, quando a gente está falando de um tratamento de um câncer, a gente precisa entender, primeiro, o que é o câncer, né? Qual que é aquele câncer e o que eu preciso fazer a partir dali. Ele já foi feita uma biópsia, já foi feito exames de imagem para confirmar que esse câncer realmente está localizado, se esse câncer não pode ter tomado circulação e ser um tumor sistêmico. A gente precisa saber se ele é passível de fazer cirurgia, se ele é passível de fazer quimioterapia antes até de operar. Então, tudo isso são alguns elementos que a gente leva em consideração quando a gente está pensando em tratar esse câncer. E aí a gente esbarra em outras coisas também. Então, por exemplo, a gente vai fazer a solicitação de um exame, e esse exame vai demorar alguns dias para poder ser realizado. Às vezes isso traz uma angústia para o paciente também e para a família. Porque se tem um câncer, um diagnóstico difícil, você quer resolver aquilo quanto antes, mas você também tem um tempo do próprio processo, né? Quando você faz uma biópsia, por exemplo, em média, o tempo que se demora para você ter resultado dessa biópsia definitiva é de 10 a 14 dias, sabe? Então, às vezes sai antes, claro, mas o tempo médio é esse. Então, a angústia desse período de espera também é um elemento que traz muito medo ao paciente, né? Mas a maioria das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico nesse tempo, e esse tempo é um tempo que é possível que a gente ofereça o melhor cuidado possível. Tá? Então, às vezes isso vai trazer uma angústia, mas não necessariamente isso vai trazer um detrimento do tratamento. Tá? Uhum. A gente precisa esperar esse tempo para a gente ter os exames corretos e fazer o tratamento correto. Uhum. Porque mais importante do que tratar muito rápido, né? A gente vai tratar rápido, mas tratar assim para ontem é a gente saber qual é o caminho que a gente precisa percorrer. Então, ter todos os exames à mão é o mais importante no primeiro momento. Entendi. Então, essa ansiedade que é inevitável, né, que a gente vai ter, a gente tem um senso de urgência muito grande com câncer, né, mas é importante saber nome e sobrenome de quem a gente está tratando, né, porque aí a gente sabe a droga que vai melhor se adequar, se é uma droga, se é um procedimento. Eu digo mais, nome, sobrenome, RG, data de nascimento, tudo, né? É aquele check realmente de hospital, né, a gente tem que saber todos os detalhes ali para confirmar realmente qual que é a identidade daquele câncer, porque isso vai fazer diferença no tratamento. Para você ter ideia, por exemplo, um câncer de pulmão, quando ele é metastático, a gente tem um diagnóstico de doença metastática, a gente tem que fazer alguns testes genéticos para saber qual medicação que eu vou fazer para aquele paciente. Porque alguns testes, quando eles vêm negativo, você vai fazer quimioterapia com imunoterapia. Outros, quando vem positivo, a gente vai fazer terapia guiada, né, terapia-alvo para esse paciente, porque ela pode ser melhor nesse contexto. Então, a gente tem que entender exatamente com o que a gente está lidando, tá? Isso é super importante. Entendi. E Maurício, o que muda? Agora, se a gente falou bem do câncer, do nome, sobrenome, RG, é a analogia boa para a gente entender, né? Mas o que muda no paciente? No paciente ter 20 anos e ter um câncer, e qual é a diferença de ter um câncer aos 70 ou aos 90? Pode mudar muita coisa, né? Primeiro, a gente tem que entender também um pouco do processo do nascimento do câncer, né? O câncer ele nasce a partir de células que replicam DNA, e que a gente pode ter erros nessa replicação. E quando a gente tem esses erros no DNA e eles se acumulam ao longo do tempo, a gente tem o nascimento de um câncer, tá? Óbvio, quanto mais vezes aquela célula se replica, maior a chance de você acumular esses erros. Uhum. Então, o paciente mais idoso tem esses riscos aumentados por conta disso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que entender também em relação ao tratamento, né? Tratar um paciente mais jovem pode ser mais fácil do que um paciente mais idoso, tá? Mas isso não é uma coisa que a gente deve ver sozinho. Por quê? O paciente mais jovem ele tem uma reserva melhor dos sistemas. Então, ele tem uma medula óssea que funciona melhor na maioria das vezes.
ele tem um rim que funciona melhor, tem um fígado que funciona melhor, e às vezes no paciente no idoso com a senescência isso já não é o padrão, né? Mas a gente vê cada vez mais, a gente se estuda isso cada vez mais em oncogeriatria, né, que é uma especialidade nova que está se fortalecendo a cada dia, é que muitas vezes esses pacientes mais idosos têm uma performance muito boa, né? Tem o status funcional muito bom. E às vezes o paciente um pouco mais jovem não tem esse status funcional tão bom quanto ele, tá? Eu tenho um exemplo muito claro assim para mim. Recentemente a gente tratou um paciente de 85 anos que a gente indicou quimioterapia e ele foi muito bem, porque era um idoso ativo, um idoso que não tinha nenhuma comorbidade relevante. Na verdade, ele era hipertenso, mas uma hipertensão super bem controlada. E, ao mesmo tempo, tive um outro paciente que tinha 68 anos e era super fumante, etilista, e que tinha um performance status ruim, super sedentário. E foi mais fácil tratar esse idoso de 85 anos do que esse outro paciente de 68, sabe? Então, o status funcional pra gente hoje é mais importante até do que a própria idade cronológica do nosso paciente hoje, tá? Mas a gente sabe que a gente tem que ter alguns cuidados no paciente mais velho, mesmo com o status funcional melhor. Tanto é que a gente tem algumas escalas hoje para poder entender qual o risco desse paciente em fazer algum tratamento, por exemplo, uma quimioterapia, tá? E essas escalas ajudam a gente a definir qual vai ser o risco dele e se a gente deve fazer aquela quimioterapia mais intensificada ou talvez desintensificar um pouco o tratamento para evitar trazer dano, né? Porque a gente quer não só trazer bem, mas também evitar fazer mal para o nosso paciente. Entendi. Então, nesse caso que você falou, achei muito interessante que você falou sobre o status performance, sobre a capacidade do idoso e da pessoa, de uma forma geral, de tolerar o tratamento, né? Porque é um tratamento muitas vezes longo, um tratamento que exige muito vigor, né? Que a pessoa possa passar por aquele momento. E aí você falou da atividade física, da atividade, de se manter ativo, e aí dos hábitos contrários, o sedentarismo, o tabagismo. Então, mais importante do que a idade ali no RG é como que você vive essa idade, como que você vive essa vida. Né? A atividade, então, vai fazer toda a diferença nesse processo. Com certeza. E a atividade, Maurício, durante o tratamento, a atividade física durante o tratamento, isso é factível? Isso é benéfico, é maléfico? Como é que funciona? Não só é factível, como é importante, tá? A gente tem estudos que a gente vê que os pacientes que estão, por exemplo, em quimioterapia, ou pacientes com câncer de mama ou próstata que estão fazendo uma hormonioterapia, têm menos efeitos colaterais pelo tratamento quando eles fazem atividade física, tá? Que legal. Isso é muito importante e isso ajuda muito esses pacientes. Então, parece até uma coisa um pouco... parece não fazer sentido, mas às vezes vem um paciente muito fadigado e eu falo, faça exercício físico, cria essa rotina, tá? Porque a rotina vai te levar a fazer mesmo você estando um pouco mais cansado. E quando eles conseguem iniciar esse processo, eles evoluem de uma forma tão grande ali na atividade física, e isso também acaba tendo como consequência a melhora dos sintomas pelo tratamento e pela própria doença, tá? Não só isso, mas também a gente vê que a atividade física reduz o risco da doença voltar. Então, teve um estudo que foi muito comentado, que foi publicado no ano passado, foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia, que está até ocorrendo nesse momento, que foi um estudo que avaliou os pacientes que tiveram câncer de cólon, né, câncer de intestino, e que fizeram depois desse tratamento atividade física regularmente, eles tiveram menos retorno de doença do que os pacientes que não fizeram. Então, a atividade física é também parte do tratamento, inclusive é uma coisa que a gente muitas vezes prescreve para o paciente fazer. Tá? Hoje isso é fundamental e cada vez mais a gente vê isso sendo colocado em prática. Então tem que ser feito durante o tratamento e após o tratamento também. E, se possível, atuar preventivamente fazendo antes, né? De precisar. Antes de precisar. Então... E me conta uma coisa, atividade física em geral ou, enfim, tem alguma limitação? Para ser bem prático, assim, para quem está assistindo a gente, o que dá para fazer e o que é bom evitar? Isso varia de caso a caso, tá? Sendo bem prático, geralmente caminhadas não são problemas, atividades em piscina não são problemas. Agora, tem algumas atividades que o paciente deve respeitar. Por exemplo, o paciente acabou de fazer uma cirurgia abdominal. Ele vai ter um período de recuperação antes de poder fazer um exercício resistivo, por exemplo, uma musculação mais intensa. Tá? O paciente que teve um câncer de mama, operou a mama e está ainda em período de cicatrização. Ela também não pode fazer algumas atividades, entendeu? Entendi. Então isso tem que ser muito bem orientado por um profissional que o acompanhe e também o libere para fazer essas atividades, que oriente bem o que pode ser feito ou não nesse período. Mas fato é que ele tem que fazer alguma atividade, tá? Entendi. Seja aeróbica, seja resistiva. Isso. A longo prazo, obviamente, a resistiva é muito interessante pra gente, né? Porque isso cria músculo. Né? A musculatura é fundamental durante o processo da vida, né? Não só do tratamento oncológico. Então, é um exercício fundamental que tem que ser bem orientado.
Na semana retrasada, eu tive numa aula que foi comentado justamente sobre isso, foi atividade física no paciente com câncer, tá? E uma coisa que foi comentada foi o seguinte, por exemplo, uma paciente que tem um câncer com metástases ósseas volumosas, pode fazer atividade física? Pode, tá? Mas tem que ser uma coisa cuidadosa. Por exemplo, vai fazer um leg press, não pode ser aquele leg press inclinado, né? Tem que ser o leg press horizontal, sem o peso, sem a carga sobre o esqueleto axial, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, mas ele deve fazer exercício físico sim, porque isso vai ajudar esse paciente. Que aí, nesse caso, aumentaria o risco, por exemplo, de ter uma fratura patológica Exatamente. pelo câncer. Entendi. Então tem alguns cuidados, mas tem que ser feito. Entendi. E durante a vida, assim, agora a gente acaba falando de exercício, não tem como a gente não falar de prevenção, né, Maurício? Eu acho que todo mundo que vem aqui, Maurício, eu falo sobre prevenção, porque a gente isso tá muito em voga e é necessário, a gente vai viver cada vez mais, a gente tá chegando aos centenários, aos super centenários, cada vez mais comuns. E não adianta só estar vivo, né? Tem que estar vivo e bem, estar vivo andando, estar vivo fazendo as coisas, né? Exatamente. E aí, Maurício, eu queria te perguntar o seguinte, a pergunta que eu sempre faço. Se você tivesse que elencar aqui 3 hábitos, 3 medidas que são mais importantes, dá para fazer isso? Dá para elencar pelo menos 3 ali? Facilmente, né? Número 1, atividade física, como a gente falou. Né? Fugir do sedentarismo é essencial. Tá? Evitar obesidade também é uma coisa que vai te ajudar a evitar um câncer. Tá? Em terceiro lugar, cessar tabagismo, né? O tabagismo é responsável por diversos tipos de câncer, né? Câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga, câncer de rim. Então, parar de fumar é um dos hábitos mais importantes, talvez seja um dos hábitos mais relevantes para a gente reduzir o seu risco de câncer, tá? Uhum. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita, tá? Outra coisa que eu queria, eu sei que você pediu 3, mas Pode botar. elencar mais Esses são os uma, 3. tô liberado, né? Tá liberado, tá liberado. Um quarto que eu falaria seria vacinação, né? A gente sabe que algumas vacinas reduzem o risco de câncer. Então, vacina do HPV, né? A gente sabe que o câncer de colo de útero depende do HPV. Então, paciente que tem HPV tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de colo de útero. E a gente tem um dado que a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes com câncer de colo de útero no Brasil. E isso é muito alarmante, porque a gente tem uma prevenção muito clara com a vacinação e a gente ainda não consegue cuidar disso muito bem. Então, vacinar para HPV é uma coisa que vai mudar a vida desses pacientes no futuro para não ter, por exemplo, um câncer de colo de útero. Da mesma forma, a vacinação de hepatite B pode prevenir um câncer de fígado no futuro. Entendi. A vacinação, Maurício, ela faz sentido uma vez que o paciente já tenha relação sexual, já tenha tido? Continua fazendo sentido? Faz sentido, sim. A gente tem diversos tipos de HPV, né? Alguns têm uma patogenicidade maior, outros menores. Mas vacinar, mesmo que já tenha tido relação sexual, faz sentido e deve ser feito. Tá. E se a pessoa já tiver lesão, por exemplo, não pré-maligna, mas, por exemplo, verrugas genitais pelo HPV, também deve vacinar? Com certeza. Até porque você está prevenindo outros tipos. Entendi. E você ter outros tipos ali atuando como coadjuvante, você também pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Entendi. Então você precisa vacinar, independente de você já ter alguma lesão ou não. Você tem que ser vacinado para isso. Entendi. Maurício, vou te aproveitar que a gente está falando de HPV, vou tirar uma dúvida minha pessoal mesmo. Claro. Eu vi há umas 3 semanas atrás, e aí confesso na internet, não parei para ler, mas eu vi que algumas pessoas estavam apresentando lesão em via aérea superior aqui, por conta do HPV relacionado ao sexo oral. Sim. Nesse caso, a gente tem alguma medida preventiva para esse tipo de lesão? Vacinação. Só vacinação. Exame de rotina como o Papa Nicolau a gente não tem. Não tem. Esse paciente tem que ser vacinado, tá? Porque é isso que vai reduzir o risco de desenvolvimento de câncer. E o HPV está sim presente nos cânceres de cabeça e pescoço e isso é muito comum, tá? Então a gente precisa vacinar esse paciente porque isso também vai evitar o câncer de cabeça e pescoço. Entendi. Então, vamos lá. Exercício, não ficar obeso, evitar a obesidade, vacinação, tabagismo, cessar o tabagismo e vacinação. Isso. Né? Então, Perfeito. fazendo isso, a gente diminui a chance. Diminui bastante. Não zera, mas diminui. Diminui, porque a gente sabe que a grande maioria dos cânceres são dependentes de fatores ambientais, né? Sempre alguns pacientes trazem uma preocupação familiar e isso tem que ser realmente investigado, é algo relevante. Mas a gente tem que ter ideia de que a maioria dos cânceres tem fatores ambientais e sociais, né? Como atividade física, obesidade, tudo isso que vai nortear aí um câncer surgir. Tá? Então a gente tem que evitar esses hábitos que são maléficos. Tá certo. Muito bom. Maurício, a gente falou de prevenção, falamos de diagnóstico. Agora, continuando no diagnóstico ali, eu acredito que um diagnóstico de câncer deva ser um dia muito difícil na vida de qualquer pessoa, né?
E aí a pergunta que eu ia te fazer é, muitas vezes esses diagnósticos mais difíceis, e aí não só no câncer, mas, por exemplo, poxa, tem uma lesão no meu cérebro que eu tenho que operar. Muitas vezes a gente se sente impelido a procurar uma segunda opinião, um segundo especialista, né? E essa ansiedade do tempo também, será que eu não consigo um outro médico para acelerar? E às vezes a gente sabe que ter dois médicos é pior do que ter um médico só, porque as informações começam a se cruzar. Como lidar? Como a família lida com essa ansiedade, essa relação do oncologista com a família? Como é que você vê isso no seu consultório? Isso é engraçado porque na oncologia isso é extremamente comum, né? Quando a gente fala sobre diagnósticos que podem mudar a vida do paciente, faz sentido que ele queira ouvir mais do que uma opinião. Sim. Então isso é normal, isso muitas vezes é até incentivado. Eu tive um paciente recentemente que ele foi buscar uma segunda opinião e quando ele voltou para poder comentar comigo, eu até já sabia, porque o médico que atendeu, ele falou comigo. E ele até comentou, poxa, eu fui em outro médico, mas fui por isso, tentando se justificar. Falei, olha, você não precisa justificar, eu acho que é bom, porque quando a gente tem um diagnóstico, assim, tão importante, tão relevante como um câncer, no caso dele é um câncer metastático, a gente precisa de fato ter uma segunda, uma terceira opinião para ficar tranquilo. Isso é até bom, porque a maioria das vezes, quando se tem uma segunda opinião, geralmente são concordantes, né? Porque são pessoas que têm ali são bem estudadas, têm um protocolo muito bem definido, como é o caso da oncologia, e ter essa segunda opinião traz um conforto e melhora a confiança do paciente pelo médico do qual ele buscou atendimento. Uhum, Então, isso é importante para o processo do tratamento e o processo do cuidar. uhum. Tá? Então, eu acho que é super relevante que se queira uma segunda opinião. As pessoas que estão cuidando desses pacientes e estão realmente cuidando, né, estão querendo o melhor para ele, não vão se importar dele ouvir uma segunda, uma terceira opinião, porque sabem que é um processo que a família passa, que o paciente passa, que é um processo difícil. Tá? Sim. Então, isso deve ser feito, sim, sempre que o paciente tiver dúvida, vá numa segunda opinião, fique com o coração bem tranquilo para você confiar na pessoa que está te tratando da melhor maneira. Que bom. Porque isso faz diferença, né? Se você está bem, se você está seguro, a sua percepção do tratamento. E é isso que você falou. Você vai ter. É um tratamento difícil, né? É um tratamento que vão ter problemas. Se você não estiver muito seguro, muito confortável na tua relação médico-paciente ali, Sim, isso torna ainda mais difícil, sim, com né? certeza. Maurício, queria te perguntar em relação a modalidades de tratamento. É, algumas vezes o paciente recebe um diagnóstico e no momento do diagnóstico, às vezes a cura já não é uma possibilidade. O que a gente tem de tratamento para além da cura? Quando, claro, o objetivo, né, maior, a gente quer sempre a remissão da doença, mas o que tem além das possibilidades para a cura? A gente tem evoluído muito na oncologia, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, quando se falava em oncologia, era praticamente uma sentença de morte para algumas pessoas. E hoje em dia não é. A gente cada dia evolui mais e mais e mais com novos tratamentos, tá? A gente entende melhor a doença e consegue com isso desenvolver tratamentos melhores. Antigamente, a gente basicamente tinha de tratamento quimioterapia e radioterapia, tá? Com o tempo foram surgindo novas quimioterapias que foram sendo melhores. É, a gente teve o advento da imunoterapia, que também ajuda com muitos tumores, mas não é para todos. E isso é bem importante falar, porque muitas vezes o paciente vem trazendo essa demanda, doutor, mas eu preciso fazer imunoterapia. Mas às vezes não é o que é indicado para o caso daquele paciente, tá? Porque aquilo ali não vai trazer um benefício, pode trazer até mal. A gente hoje tem algumas terapias de tratamento local, né, como terapias ablativas também, crioablativas, que a gente faz por radiointervenção, embolização, que são outras opções de terapia também muito interessantes. E hoje em dia a gente tem também terapias-alvo, né, que a gente identifica pontos específicos de mutações nos tumores, mutações essas que são relevantes para o processo do gerar do câncer desse paciente, e consegue bloquear essas mutações e tratar o câncer do paciente de forma mais específica, tá? Isso é muito interessante. E agora, mais recentemente, a gente tem até uma nova classe, uma nova categoria de tratamento que a gente chama de ADC, que é um anticorpo droga conjugado, tá? Isso é muito legal porque é um anticorpo que leva uma molécula de quimioterapia, né, algumas moléculas de quimioterapia, e ele se liga à célula tumoral e libera essa quimioterapia dentro da célula. Então a ideia é que você tenha uma terapia mais direcionada e que traga menos efeitos colaterais para o paciente também, tá? Então, a gente tem evoluído muito, a gente tem várias, hoje, opções terapêuticas. A própria radioterapia evoluiu muito. A gente antes só tinha uma radioterapia que era 2D, basicamente pegava um raio-x e fazia a radioterapia guiada pelo raio-x. Hoje a gente tem radioterapias de alta tecnologia que conseguem tratar pontos muito pequenos, lesões subcentimétricas muitas vezes,
tratando só aquele pedaço sem trazer um efeito colateral grande para as áreas ao redor. Então a gente tem evoluído muito no tratamento, tá? Quando a gente fala de câncer de mama, câncer de próstata também, a gente tem tratamentos hormonais, né, terapia endócrina, que ajuda a tratar esses tumores também. Então, assim, a gente tem uma gama terapêutica que é muito bacana, que vem evoluindo e que vem trazendo coisas melhores para os nossos pacientes a cada dia que passa. Entendi. E, Maurício, existe a possibilidade de uma dessas terapias, enfim, do paciente, por exemplo, não ter naquele momento uma perspectiva de remissão, de resolução da lesão, mas de conviver com essa lesão no longo prazo, como se fosse uma hipertensão, controlar né, se adaptar e ir levando a lesão e vivendo ao mesmo tempo? Com certeza, tá? A gente tem paciente que muitas vezes tem um diagnóstico de doença metastática, né? Que não é uma doença mais curável, mas que a gente consegue ter um tratamento que é de longo prazo. A gente tem paciente que vivem anos com aquele problema e muitas vezes vem a falecer até de outros problemas que não o câncer em si, tá? Com sintomas muito bem controlados. Então, nosso objetivo na doença que não é mais curável é que o paciente viva bem, tá? Eu acho que essa é a mensagem. A gente tem que pensar no bem-estar do paciente, na qualidade de vida. Isso vem sendo pensado cada vez mais também. Antigamente, a gente, quando tinha estudos de oncologia, o estudo era basicamente se o paciente vivia mais ou vivia menos, tá? Se ele teve uma vida 6 meses a mais do que o outro tratamento, tendo efeitos colaterais severos, isso não importava. E hoje, isso vem sendo levado em consideração, tá? Agora, toda vez que a gente tem não toda vez, mas assim, a grande maioria das vezes a gente tem um estudo relevante, a gente olha, mas será que esse paciente viveu com qualidade de vida? Será que além de demonstrar um ganho na sobrevida, né? Nem uma palavra que eu gosto de falar muito, porque parece que é só viver, né? E não é isso. Parece uma É sobrevivência. uma sobrevivência, não é isso. É, na verdade, viver com qualidade. Então, quando a gente tem uma droga que traz esse ganho, muitas vezes é analisado a qualidade de vida. Eles chamam isso de PRO, né? Que é o Patient Related Outcomes, que são os desfechos relatados pelo paciente. E muitas vezes a gente vê que aquela droga ali não trouxe um comprometimento de qualidade de vida. Muitas vezes ela traz até uma melhora, justamente por paliar esse sintoma, controlar esse sintoma melhor. Entendi. Então é interessante que a gente tem essa preocupação hoje em dia também, na hora de tratar o paciente. Entendi. Então, melhora tanto as possibilidades, mas também dentro das possibilidades a nossa percepção de qualidade. Exatamente. Não o tempo cru ali, mas aquele que a gente falou lá no começo, né? Do tempo pelo tempo. É isso. É a vida, né? É a vida que você vai desenvolver nesses 6 meses, nesse 1 ano, viajar, enfim, fazer o que você faria se não tivesse nesse tratamento. Tá? Isso, perfeito. Entendi. E, Maurício, quando a gente fala de oncologia, parece que automaticamente, em algum momento, surge o assunto paliação, né? Chega um momento, às vezes, algumas vezes, chega esse momento precisa ser conversado, precisa ser abordado. Como é que é para a visão da oncologia na paliação? Quando é que começa a paliação na oncologia? Acho que paliação talvez seja um termo que é ainda mais estigmatizado do que o câncer em si, né? Quando a gente fala de paliação, acho que antes até isso era um pouco pior e a gente vem melhorando nisso, mas a ideia que se tinha era que o paciente estava morrendo, né? E não é bem isso, tá? Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando de controlar sintomas, tá? De ter uma qualidade de vida, de viver melhor. Então, se a gente vai fazer um tratamento para o paciente e ele pode ter um acompanhamento de um paliativista que vai fazer ele viver melhor, por que não a gente não ter esse profissional desde o início do tratamento, né? Uhum. Eu acho que é fundamental, né, tá muito bem alinhado com um paliativista, porque ele vai trazer pra gente essa possibilidade de melhorar sintomas. E isso não é só viver bem, isso também é tolerar melhor tratamento. Muitas vezes a gente tem que ou reduzir dose, ou atrasar tratamento, ou até suspender tratamentos por conta de sintomas mal resolvidos, tá? Mal tratados. E ter esse profissional do lado até ajuda a gente a fazer o nosso tratamento, porque esses sintomas melhores controlados a gente consegue fazer a medicação de uma forma mais regular, né, e até a longo prazo, sem precisar ter suspensões daquela medicação. Então é fundamental a gente ter um profissional desse do nosso lado desde o início. Muito interessante isso. A gente conversou aqui com uma paliativista, ela falou exatamente o que você falou em relação ao momento de iniciar os cuidados paliativos, e a gente entrou nesse mesmo debate. O nome não ajuda, né? Porque a gente associa realmente a paliação a esse momento final de, poxa, vamos tentar não sofrer muito aqui no final. Também é isso, né? Uhum. Mas não é só isso, como você bem falou aqui, Maurício. E no teu dia a dia, você traz o paliativista junto, você discute com o paliativista, com a família, essa integração ela é necessária, né? Com certeza, sempre que possível, né, a gente tenta trazer esse profissional para perto,
para ajudar, e a gente oferece ao paciente isso desde o início. Uhum. É isso que eu falei, quando bem explicado, os pacientes costumam receber isso bem, mas tem que ter uma explicação bem embasada para eles entenderem exatamente o que que é, Sim. né? E tentar desconstruir essa imagem de um médico que vai acompanhar na morte apenas, não é isso. Uhum. Uhum. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Conversa muito com outro episódio que a gente teve aqui também. De forma prática, assim, Maurício, a gente já falou da paliação, falamos do tratamento, falamos da prevenção. Recebi o diagnóstico, fui para casa, vou iniciar o tratamento. Como que a família ela ajuda esse paciente? O que fazer de forma prática no dia a dia da rotina familiar para ajudar nesse processo do paciente? Coisas que o familiar pode fazer, tá? Primeiro, a consulta oncológica é uma consulta que tem muitas informações, né? Então, ir com um familiar ou uma pessoa de confiança na consulta, na primeira e nas consultas sequentes também, da oncologia é muito importante, porque é uma consulta que tem muitas informações e o paciente está muito sensibilizado por conta do diagnóstico muitas vezes. Nem todos são práticos para assimilar todas aquelas informações junto. Ter uma pessoa do lado que consiga fazer isso Uhum. é fundamental. Pode ser, inclusive, mais de uma pessoa. Tá? Algumas vezes a gente tem de paciente que vem com 3, 4 familiares para a gente tentar deixar isso muito bem amarrado. Tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos. Outra coisa, em relação à marcação de exames, como a gente comentou, tem que ter exames bem alinhados para a gente conseguir ter o tratamento bem direcionado. Então, ajudar nessa questão também é importante. Ajudar com hábitos que vão ser relevantes, como atividade física, né? Incentivar ele a fazer atividade física. Se é um paciente que é tabagista, incentivar a procurar ajuda para parar de fumar, porque isso também faz diferença. Paciente que faz tratamento oncológico e fuma, os resultados são piores, a quimioterapia funciona pior, tá? Então a gente precisa ter isso muito bem alinhado. Eu acho que isso é o mais importante. Outros cuidados, por exemplo, como a alimentação. Isso é muito importante também, ter uma alimentação muito bem balanceada durante o tratamento. Eu acho que são hábitos que são importantes na hora de ajudar, Ajudar né, o esse familiar. familiar. O paciente que está fazendo quimioterapia, Maurício, ele necessariamente precisa ser evitado no sentido de risco de contaminação de outras doenças? Não, às vezes eu brinco que é como se fosse uma mulher grávida, né? Aham. Porque quais são os cuidados? A gente tem que ter. A gente pode ter visitas normalmente, mas se tem alguém doente, alguém que está gripado, obviamente não vai visitar esse paciente, né? Uhum. Se esse paciente vai num ambiente que é muito cheio, não é legal para ele, entendeu? Nesse ambiente ele pode até usar máscara. Mas geralmente infecções que acometem um paciente oncológico durante o tratamento não são infecções que ele costuma pegar de outras pessoas, tá? Então ele pode ter uma tiflite, por exemplo, né? Que é uma infecção intestinal, que são das próprias bactérias da flora intestinal. Ele pode ter uma infecção bacteriana das próprias bactérias que ele já tem. Então, assim, são coisas que não costumam ser pegas de outras pessoas. Mas, Já está obviamente, com ele, a bactéria já mora ali, ela aproveita e exatamente, causa a doença. aproveita aquele momento que a imunidade está suprimida e se aproveita para Entendi. aparecer e causar uma infecção. Mas, é óbvio, infecções virais, como uma gripe, tem que evitar lugares muito fechados, com muita gente, shopping, né, cinema, essas coisas assim. Geralmente usa máscara. Mas, de forma geral, não tem um cuidado muito mais específico que esse. Específico, não precisa isolar, não Não, precisa ficar em não, pode casa. receber pessoas normalmente, nenhum problema. Só ter esse cuidado. Ninguém que está doente vai visitar essa pessoa. Tá? Certo, beleza, combinado. Tá ótimo. Em relação a sinais de alerta, assim, para esse paciente que deveriam motivar. Porque, vou fazer uma pergunta, não estou acostumado a lidar com esse paciente ambulatorialmente. Imagino que esse paciente, em alguns momentos, deva ficar um pouco mais frágil, um pouco mais abatido, um pouco mais cansado. Existem sinais de alerta que a família deve falar assim: vou ligar para um oncologista, ou então vou para a emergência. Qual é esse momento de procurar ajuda? Existe. Febre é uma das primeiras coisas que a gente orienta, né? Por quê? Esse paciente que está em tratamento oncológico e apresenta febre, ele pode estar com a imunidade suprimida e essa febre pode indicar uma infecção que pode vir a ser grave, já que sua imunidade está suprimida. Então, todo paciente oncológico que está em tratamento e tem uma febre, tem que avisar um oncologista, tá? E a gente vai pedir para ele ir até uma emergência, fazer um exame de sangue e ver como está a imunidade. A gente vê muito a contagem dos neutrófilos. Se os neutrófilos estão muito baixos, talvez ele precise de antibiótico, talvez precise até ficar internado para fazer antibiótico, tá? Então, febre é o grande sinal de alarme para quando um paciente está em tratamento oncológico, tá? Outras coisas são qualquer outra coisa que fuja muito do habitual, né? Por exemplo, fadiga esperada, né? Mas o paciente que não consegue sair da cama, né? Não consegue se alimentar, não consegue fazer coisas básicas no dia a dia dele, isso são sinais de alarme, tá? Então a gente precisa reportar isso. Uma diarreia muito severa, tem alguns tratamentos que levam a diarreia.
E a gente orienta muito bem isso na consulta, né? Se tiver diarreia, vai tomar um comprimido para poder reduzir a diarreia, né? Então, se não melhorar essa diarreia, mesmo com as medicações antidiarreicas, esse paciente orientado também a ir para emergência, porque ele corre risco de desidratação, né? A gente não sabe como ele vai evoluir a partir dali. Náuseas e vômitos. Também tem algumas medicações antieméticas que a gente já deixa prescrita, inclusive preventivas. Mas se esse paciente evolui com vômitos e que isso não melhora, isso também é um sinal de alarme para ele falar com o oncologista. Entendi. Então, resumindo, febre, número 1, teve febre, liga para o oncologista e vai para emergência. Isso. Número 2, alterações no que não é habitual. Então, o paciente normalmente tem uma rotina ali durante o tratamento, mudou muito, ficou muito mais abatido, mais cansado, hospital ou ligar para um oncologista. Isso, avisa. O paciente, então, teve uma diarreia, já foi orientado, vômito, náusea também já foi orientado, fugiu também daquela normalidade, daquela habitualidade, também deve ir para o hospital. Para resumir para a família, então, que está ouvindo a gente, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, sim. Então tá bom. Maurício, eu queria fazer uma brincadeira contigo, falar, é uma doença difícil pra gente brincar, né? Não dá para brincar com câncer, mas uma brincadeira aqui com a gente, pra gente desmistificar um pouquinho algumas informações. E aí eu queria te pedir o seguinte, que eu vou te falar uma frase e aí você vai me dizer se isso é verdade, se é um mito, né? Ou se é neutro ali, se nem sim nem não, tá? Essa aqui eu tinha anotado uma aqui que eu nem vou falar, que a gente já conversou. Câncer não é sentença de morte. Não, isso eu já aprendi aqui hoje, né? De forma alguma. Quimioterapia sempre derruba? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem pacientes que fazem quimioterapia e parece que não estão fazendo nada de tratamento. Então isso é uma coisa muito individual. Então é mito. Tá. A indústria farmacêutica tem a cura do câncer e está escondendo ela da gente? Olha, se eu soubesse essa informação, né? Mas provavelmente não, né? A gente tem estudos científicos hoje em dia que são muito bem acompanhados, né, por instituições governamentais. Então, se isso fosse o caso, a gente provavelmente saberia, tá? Então, provavelmente eu vou dizer que não, mas é uma opinião pessoal, não tem como saber isso. Então, tá bom. Jejum é uma forma de matar o câncer? Não. Jejum, inclusive, é uma coisa que é perigosa durante o nosso tratamento, né? Principalmente no paciente idoso. Então, ele precisa ter a sua nutrição muito bem adequada, né? O paciente não pode ter um comprometimento nutricional, porque isso vai atrapalhar o tratamento, vai atrapalhar que esse paciente se recupere, né? Que ele se sinta bem. Então, o jejum não é uma coisa boa para o paciente que está tratando um câncer. Beleza. Mito. Mito. Açúcar alimenta o câncer? Mito. Beleza. Tá? Tem até um estudo que ficou famoso de câncer de mama, né? Que talvez tenha uma relação. Mas é um estudo pequeno, né? Que é retrospectivo, com muitos vieses. Tem que ter um estudo muito maior pra gente avaliar isso, mas pelo que a gente tem hoje, tá? Mito. Mito. Pode comer um bolinho. Pode comer um bolinho, tá? Então, tá por bom. favor. Então tá bom. Vai ficar até mais feliz, né? É importante. Biópsia espalha o câncer? Não, isso depende, tá? Vamos lá. A grande maioria das vezes isso não é um problema, tá? Fazer biópsia é indicado, deve ser feito e não vai espalhar o câncer, tá? Isso vale para quase que todos os tumores sólidos, tá? A gente tem algumas exceções, tá? Citando algumas, assim, câncer de testículo, né? Quando a gente tem uma dúvida quanto ao testículo que parece um câncer, ele é retirado como um todo, não é feita uma biópsia por agulha. E ovário, tá? São as duas situações que a gente tende a não fazer uma biópsia por agulha. Mas em outras situações, praticamente todas, não sei se alguma fugiu aqui agora, mas a maioria dos tumores não é um problema, tá? Então, você deve fazer a biópsia porque isso vai te ajudar. Tá, é aquilo que a gente falou, de saber o nome, sobrenome, RG, CPF da lesão. É isso. Beleza. Tratamento natural. A gente ouve, às vezes, suco de graviola, enfim. Existe alguma evidência de tratamentos naturais? Então, não. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Frequentemente a gente vê pacientes que tomam algumas coisas naturais que são antioxidantes, né? Óbvio, a alimentação não é um problema. Quando são alimentos normais, a gente comer, isso não é um problema. Mas a gente sabe que alguns antioxidantes, por exemplo, o paciente que toma vitamina C, né? Usa lá uma vitamina C todo dia. Isso, para quem está tratando um câncer, é ruim, tá? É detrimental, porque o antioxidante vai evitar que o tratamento faça o efeito que ele tem que fazer, que é criar um ambiente oxidativo ao redor do tumor e tratar. Entendi. Tá? Então, paciente em quimioterapia não pode fazer vitamina C, por exemplo. Entendi. Além de não ajudar, atrapalha. Atrapalha. Tá? Entendi. Beleza. Então, tem que consultar muito bem o seu médico oncologista no que você pode e o que você não pode. Beleza. Tá bom. Maurício, nessa pegada ainda, eu vou te falar algumas substâncias, algumas coisas que eu vejo muito na internet que são associadas ao câncer, e aí você vai me dizer se causa ou não causa. Pode ser? Claro, vamos Então embora. tá bom, vamos lá.
Coca-Cola, Maurício, causa câncer? Polêmico, né? A gente tem algumas substâncias que podem ajudar no carcinogênese, né? A gente tem alguns corantes que podem ser associados com câncer. Tem o próprio açúcar, que leva à obesidade, né? Não é pelo consumo do açúcar por si, mas a obesidade, que isso vem em conjunto. O próprio sódio, né? Muitas vezes o refrigerante tem muito sódio, então são coisas que devem ser consumidas com cuidado, tá? Se causa diretamente ou não dá pra gente opinar isso com uma forma muito clara, mas a gente tem que ter cuidados no uso de refrigerante de forma geral. Beleza. Desodorante causa câncer de Não, mama? mito. Mito. Cigarro? Cigarro é um dos maiores causadores de câncer, tá? Então, fica a mensagem que cigarro deve ser evitado, tá? Você deve parar de fumar. Isso é um hábito que vai fazer diferença na sua vida. Esses vapes novos também, Maurício, causam também? Pior ainda, né? Pior ainda. Quantidades gigantescas de nicotina, então a gente tem que ter cuidado mesmo com o vape. Tá, beleza. E isso também, para a pessoa que mora com alguém que fuma, também é um risco. Também é um risco. O tabagismo passivo, né? Com certeza. Álcool causa câncer? Álcool causa câncer também, tá? A gente tem alguns cânceres relacionados ao álcool, por exemplo, câncer de estômago. O risco é aumentado do paciente que é etilista. Então, deve ser evitado. Beleza. Sentimentos, raiva, mágoa, angústia, emoções que a gente prende, causa câncer? Isso é muito polêmico também, né? A gente teve um estudo recentemente, foi uma meta-análise, na verdade, que avaliou, tentou avaliar se realmente isso poderia influenciar no surgimento de um câncer. Foi negativo, não demonstrou isso. Mas muita gente acha que isso pode estar relacionado. Então a gente não tem essa resposta ainda, né? Uhum. Então, não é uma coisa para ninguém também ficar preocupado. Mas eu fiquei angustiado, né? Eu sempre criei essa angústia, não compartilhei com ninguém, por isso eu tive câncer. Não é isso, tá? Mas a gente não tem essa resposta. Beleza, então tá bom. Adoçante. Adoçante, tem alguns estudos que podem demonstrar aumento do risco de câncer, tá? Não é uma coisa muito bem estabelecida, tá? Mas a gente tem que ter cuidado também. Tá certo. HPV, a gente já falou. HPV, com certeza. Com certeza. Celular, Wi-Fi, ondas eletromagnéticas. Não, nada disso. Nada disso se mostrou como um carcinogênio. Né? Então tá bom. Maurício, muito obrigado por todos seus esclarecimentos aqui. Você expôs pra gente muita coisa aqui, inclusive coisas que eu não sabia, coisas que eu preciso estudar de novo, que muda muito, né? A velocidade hoje de produção científica, acho que na oncologia é surpreendente, assim, a quantidade absurda de artigos que saem todas as semanas, todos os dias. Todo dia. Né? Todo dia. Maurício, queria te fazer um convite, olhando para aquela câmera ali, eu queria que você passasse uma mensagem para essa família que vai cuidar do paciente, que vai receber esse diagnóstico, ou que já está nesse processo do tratamento. Enfim, o que você gostaria de dizer aqui para essas famílias? Bom, como a gente comentou, a gente, quando tem o diagnóstico de câncer, né, o medo é uma das coisas que mais estão relacionadas à angústia do desconhecido para esses pacientes. Então, procure um profissional que te ajude, que te dê informações, que te envolva nesse processo do tratamento, né, que faça entender o que é aquele câncer, quais vão ser os próximos passos, como que vai ser esse processo, e que cuide de você, tá? Então, é fundamental que você tenha um profissional que te ajude nessa caminhada. Então, se eu posso dar uma mensagem tenha uma pessoa que você confie cuidando do seu familiar ou de você. Muito obrigado, Maurício. Valeu mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Cuidado em Prosa. Hoje a gente abordou um assunto difícil, complicado, tentando desmistificar, tentando simplificar e tornar esse momento menos difícil. Difícil a vida não é fácil, né? Existem doenças que são complicadas, doenças que aparecem e a gente não gostaria que elas aparecessem. Mas uma vez que elas existem, a gente precisa lidar com elas e lidar com elas da melhor forma possível. E lidar com elas da melhor forma possível é com conhecimento, é com informação, são com bons profissionais ao nosso lado, ouvindo quem tem que ser ouvido, ouvindo quem estudou para poder dizer. E é isso que a gente fez aqui hoje. O Dr. Maurício tem, para se formar oncologista, pelo menos 11 anos de formação. Então procurem sempre ouvir das pessoas que têm a formação e a capacidade técnica para te ajudar nesse momento. Nosso compromisso aqui no Cuidado em Prosa é sempre esse, é trazer informação relevante com especialistas nas mais diversas áreas, para que a gente possa entender, compreender e atravessar com a menor dificuldade possível essas questões que não são fáceis, essas questões que muitas vezes nos pegam de surpresa e nos modificam o nosso dia a dia. Elas modificam mesmo. Mas somos resilientes muitas vezes, somos humanos, somos capazes e temos apoio de profissionais e de família ao nosso lado para nos ajudar nesse processo. Nós estamos aqui pelo que vocês precisarem. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. Valeu.